Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre essa história do Supremo Tribunal Federal manobrar para livrar a cara do Lula. O Luiz Inácio, o condenado a 12 anos de prisão em segunda instância pelos desembargadores do TRF4. Eu fiquei deveras preocupado com a declaração do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro que tem toda uma fala pomposa, é um homem culto, está no tribunal há muito tempo, e disse que a prisão do Lula tem que ser vista com cuidado, que prender o Lula pode colocar em risco a paz social. Já é uma autodenúncia, é algo que autodenuncia a postura do ministro, o entendimento do ministro. A preparação do terreno para aliviar para o Luiz Inácio, aquele que os desembargadores do Tribunal Regional Federal entenderam que é um corrupto e lavador de dinheiro. Eu mesmo alertei por muito tempo que trabalhar a condenação do Lula, o julgamento do Lula seria complicado, por todos os elementos que o cercam. Um partido organizado, a quadrilha do MST organizada, o aparelho sindical organizado, e que isso lhe dá poder para criar desestabilização, vender desestabilização, ameaçar e tentar assim influenciar o que é decidido numa corte. E ele fez isso. Ocorre que o efeito de tudo isso foi muito menor do que eles pretendiam. Não aconteceu, ao contrário até do que eu mesmo alertava, não aconteceu absolutamente nada em Porto Alegre. Nada. Normal, uma meia dúzia de mortadela ali, os peleguinhos lá, descontente ali, o pessoal do comissionado do PT tentando fazer alguma coisa, mas nada que a polícia, as forças de segurança não soubessem lidar. Absolutamente nada. Normal. Aliás, muito menos do que um jogo de futebol. Causou muito menos transtorno do que um Grêmio São José, Grêmio Zequinha, lá na arena do Grêmio. Quem é do Rio Grande do Sul sabe do que eu estou falando. Zequinha é um nada, mas é um time que eu sou simpático. E aí o ministro vem fazer essa leitura depois. Porque o 3-0 lá no Rio Grande do Sul foi acachapante. Então, obviamente, que os recursos dos petistas, essa decisão vai acabar no Supremo. E o ministro Marco Aurélio começa a soltar essas frases como um campo de teste. Não que eu não acredite que ele pense realmente isso. Eu acho que ele pensa isso, que é pior ainda. Mas é um teste à reação da opinião pública, a reação das pessoas. Opinião pública é quando as pessoas reagem, não é meia dúzia falando pelo povo, não, porque ninguém tem essa autorização. Pois, se o Supremo Tribunal Federal há poucos meses entendeu que a prisão poderia já começar a partir da condenação em segunda instância, quando os fatos já não são mais discutidos, o que é discutido é a correta aplicação da lei, se houve violação à Constituição ou não, no caso dos recursos ao STJ e ao STF. Quando recorrem a essas cortes, ao terceiro grau, podemos dizer assim, num processo comum, como é o caso do Lula, um homem sem foro privilegiado, sem foro por prerrogativa de função, não se discute mais o fato, não se discute mais a prova, não se discute mais se era dele ou não o triplex. Não, isso já está pacificado no processo. O que vai discutir é a aplicação da lei, se a lei processual está aplicada de forma correta ou não, se os princípios da Constituição, os dispositivos constitucionais estão aplicados de forma corretas ou não. Então acaba sendo um recurso para ganhar tempo. Por isso que eu estou sendo bem sintético. Por isso que
Baseado nisso, é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, esgotada essa fase onde discute-se o fato, já é permitido o início do cumprimento da pena. E assim foi. E o que aconteceu com a sociedade quando o Supremo decidiu isso? Houve algum problema com a paz social? Houve alguém lamentando? Houve manifestações nas ruas? Meu Deus, prisão em segunda instância. Não houve nada. Muito pelo contrário. Foi um alento à paz social. Porque as pessoas do Brasil finalmente passaram a ver bandidos, vagabundos do colarinho branco, o pessoal da elite, o pessoal corrupto, finalmente passou a ir para a cadeia. Gente poderosa indo para a cadeia. Isso que o brasileiro estava sedento, ansioso para ver. Porque já não acreditava em mais nada, em instituição alguma, especialmente na justiça. Desde pequeno, a gente ouve aquela história dos 3 P's para quem a justiça serve no Brasil. Preto, pobre e prostituta. Sempre foi assim. Nos últimos tempos, também por causa desse entendimento do Supremo, as coisas estavam diferentes. O pessoal das empreiteiras preso, o pessoal da política, gente poderosa de partido, indo para... E agora, Marco Aurélio, quando chega perto da coroação, quando um ex-presidente da República, o homem que ocupou o cargo máximo, pode vir a ser preso, depois de um julgamento justo, que respeitou o direito à ampla defesa, todas as garantias constitucionais, o senhor vem dizer que a prisão pode causar instabilidade à paz social? O que pode causar instabilidade à paz social, ministro, é o não cumprimento da lei. Porque a lei, ela também é fruto de um acordo social. Ela é redigida por um Congresso eleito, aprovada e depois aplicada pelo Poder Judiciário independente, que as pessoas o reconhecem como tal. Isso sim faz parte da manutenção da paz social, respeitar esses trâmites, respeitar o resultado deste acordo. E não o contrário. O senhor está propondo um estado de exceção. Mas a exceção, não aquele que não respeita as garantias do cidadão, mas aquele que quer dar garantias a mais para um cidadão como se ele fosse um ser especial. O Lula não é especial. O STF tem a oportunidade agora de mostrar para o brasileiro, finalmente, que verdadeiramente todos são iguais perante a lei. O dano institucional que um casuísmo armado pelos senhores para salvar esse homem vai causar é infinitamente maior do que a prisão dele. A prisão dele, ao contrário, não vai causar dano à paz social nenhuma. Uma meia dúzia de mortadela que irá na porta de um presídio. Porque as pessoas de bem, por mais que gostem do Lula, existem pessoas de bem que gostam dele. Ele engana bem, ele tem esse talento. O PT faz propaganda, a mídia espontânea também, enfim, há um estado mental aí. Mas existem pessoas de bem, enganados, são vítimas, que gostam dele. Essas pessoas têm mais o que fazer, Marco Aurélio. Elas precisam alimentar os seus filhos, elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar da sua família, buscar uma casa, ou cuidar da casa que já tem, ou pagar o aluguel da casa que mora.
pessoas não vão perder tempo colocando fogo nos carros, nas ruas, não, destruindo prédios públicos ou tentando invadir presídio para libertar esse bandido. Pare de besteira. Pare de querer dizer que vai ser melhor para a sociedade ser um bandido solto. Não, melhor para a sociedade é cumprir a lei, aplicar a lei. E um criminoso que fique preso e não cause mais danos à sociedade. É isso que faz bem, é isso que mantém a paz social. Não preciso dar aula disso para o senhor, nem é a minha pretensão, ministro. Mas eu quero sim ajudar a alertar as pessoas. Todos os homens de toga sabem do que eu estou falando, sabem muito melhor do que eu até. Os senhores estão armando uma cama, a situação, para fazer uma conveniência política, uma concessão política e manter esse sujeito em circulação, esse condenado, corrupto e lavador de dinheiro, segundo os desembargadores do Tribunal Regional Federal. Em que país de Araque é esse, onde membros da Suprema Corte podem entender que a manutenção da paz social, que as pessoas ficarão mais satisfeitas, mais felizes, ficarão em paz se um criminoso for mantido em liberdade e não na cadeia. Isso é loucura. Isso não existe. Aqueles que se incomodam com isso são os beneficiários diretos da ação criminosa desse sujeito. As vítimas, que são a maioria das pessoas, não. Existe uma boa parte que pode nem estar entendendo o que está acontecendo. Mas mesmo essa parte que não entende o que está acontecendo, ela entende que a lei deve ser respeitada. Pergunte para cada um aí, dos mais simples dos homens, se criminoso não tem que estar na cadeia. Ninguém discorda. Quem faz ressalva, no máximo diz, mas só o Lula vai preso? Não, só o Lula vai preso não. Que todo mundo que infringir a lei. Então, o retrocesso, o dano institucional que uma revisão deste entendimento vai causar, por causa do Lula, esse sim pode destruir a paz social e até definitivamente. Porque será a prova de que a justiça presta serviço à la carte, conforme o cliente, conforme o freguês. Que o Lula é um freguês da justiça. Com o número de processos que ele responde, ele é freguês. Acho que não, né, Marco Aurélio? Vamos recorrer à deusa Têmis, aquela que é a deusa da justiça, que está com venda nos olhos, porque, entre outras coisas, é para não enxergar a diferença. Ela deve enxergar apenas a lei. E assim deve ser a Suprema Corte. Ou não. Ou a Suprema Corte vai enxergar partido. A Suprema Corte vai enxergar intenção de voto em pesquisa suspeita. Vai enxergar sindicato, vai enxergar vermelho do socialismo petista. Não é o caminho. Com toda certeza não é o caminho. Eu não sei em qual sociedade o senhor acha que está. Eu sei que Brasília é uma ilha. Que o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, as pessoas que vivem ali nessa elite do poder e da alta burocracia vivem numa ilha. Mas vou ajudar os senhores.
O povão que trabalha, que vai para o ponto de ônibus, que quer empreender num pequeno negócio, que já tem um pequeno ou um médio negócio, ou que está estudando, todos esses que formam a sociedade, eles querem cumprimento da lei. Com toda certeza. Os senhores, como guardiães da Constituição, têm a obrigação de protegê-la, porque ela é fruto do acordo social. Esse é mesmo acordo social que mantém a paz social que o Marco Aurélio quer preservar, deixando um bandido solto. Isso é uma possibilidade que se esgota na definição da mesma. Então, qualquer decisão diferente da manutenção da prisão do Lula, do cumprimento da pena conforme foi determinado pelos desembargadores, é casuísmo político, eleitoral, ideológico, seja lá o que for, mas é especificamente para o Lula. A justiça vai funcionar para um homem especificamente, ou seja, fica refém do Lula, o país já é refém dele, porque ele acha que é. Que ele quer vender o caos em nome da sua liberdade. E a justiça vai capitular ao Lula. A toga dos senhores é negra, não é vermelha. Se queiram mudar a cor da toga, é bom manter o entendimento. Porque do período em que os senhores entenderam que a pena poderia começar a partir da condenação em segunda instância, a única coisa que realmente mudou na nossa sociedade foi o sentimento de que sim, um poderoso é possível que ele seja punido, e a condenação do Lula. Vai ficar feio. Será muito, muito, muito feio o que os senhores farão e a verdadeira das pessoas. O ministro Gilmar Mendes, que tecnicamente é muito capaz, respeitado no exterior, já não pode mais pegar um avião. E olha que quem voa no Brasil é a elite, hein? Então, nós estamos numa sociedade conectada, onde o fluxo de informações é muito grande. Uma pessoa humilde, uma diarista, hoje ela sabe o nome de 2 ou 3 ministros do STF, não sabe 3 ou 4 jogadores da seleção brasileira. Os senhores não sabem na sociedade que vivem, os senhores não conhecem. Os senhores estão vivendo entre os bons restaurantes e as belas taças de vinho e desconectaram da realidade. O que eu faço aqui é um alerta, não é uma cobrança aos senhores. A sociedade não tolera conveniência política mais. E não resiste à conveniência política mais. Lá nos anos 80, início de 90, fazia-se um acerto em Brasília. Quando um jornalista ia ficar sabendo, já teria passado dias do fato, depois mandava para o jornal, que mandava imprimir, que depois ia para a gráfica, saía da gráfica, ia para as bancas, enfim. Já havia uma desconexão entre a informação chegando nas pessoas, e chegava a um número muito pequeno de pessoas, e o acontecimento. Agora não, agora é tempo real. É a panela sendo... É a comida na panela, as pessoas estão sentindo o cheiro no mesmo momento do que os senhores estão cozinhando na corte. Não dá, não há margem para isso. Preservem a instituição. Preservem a paz social, aplicando a lei, colocando o criminoso na cadeia. Preservem a cor de vossas togas, que é negra e não vermelha. E reitero, senhores, a manutenção da paz social, que faz as pessoas ficarem tranquilas, em paz, é saberem que estão seguras, curtindo a sua liberdade, enquanto aqueles que infringem a lei estão presos,
estão atrás das grades, dentro de um presídio murado e bem vigiado. Que é esse o tipo de lugar que o senhor Lula, condenado, deve ir. Obrigado a todos que acompanharam, peço que compartilhem. Vou ler todos os comentários em seguida. Um abraço e até a próxima.